Saudações, mais uma aula no canal Química Orgânica Avante, continuando o estudo dos compostos aromáticos em termos estruturais e conceituais. Essa aula vai falar sobre os íons aromáticos, porque até então, e na maioria dos casos, as questões envolvendo química de compostos aromáticos tratam de compostos aromáticos neutros, né? Entretanto, alguns íons podem ser também aromáticos, ou seja, eles podem satisfazer os requisitos de aromaticidade e apresentar características de compostos aromáticos. Eu vou falar nessa aula dos dois exemplos mais clássicos de íons aromáticos, que são aqueles que estão em praticamente todos os livros-textos de química orgânica e que são abordados em nível técnico de formação profissional e nível de graduação. Existem outros, evidentemente, mas que aí já fogem o propósito aqui do canal. Bom, a princípio, né, o ciclo pentano, ele é um ciclo alcano e ele não é ácido, né? Ele apresenta um pKa de em torno de 45. Então, basicamente, é muito difícil achar uma base tão forte que consiga remover um desses hidrogênios aqui e formar um ânion do ciclo pentano. Entretanto, o ciclo pentadieno, né, a partir do momento que eu tenho duas ligações duplas aqui, o ciclo pentadieno faz com que esses dois hidrogênios aqui sejam bem mais facilmente abstraíveis, né? Tanto que ele tem um pKa de 16, ou seja, ele é mais ácido do que, por exemplo, o hidrogênio alfa-carbonila, né? Para efeito de composto orgânico, para efeito de hidrocarboneto, um pKa de 16 é um ácido muito forte, porque, se comparado com o ciclo pentano, é da ordem de 45. O ciclo pentadieno vai para 16. Né? Quanto mais baixo o valor do pKa, mais ácido é o composto. E por que o ciclo pentadieno apresenta uma apreciável acidez nesses dois hidrogênios? Porque, no caso do ciclo pentano, caso uma base forte o suficiente abstraia um desses prótons, ele vai deixar uma carga negativa sobre um carbono sp3 num composto cíclico, e essa carga negativa não vai ter nenhum fator de estabilização. Não vai poder ser estabilizada por efeito indutivo, não vai poder ser estabilizada por ressonância, absolutamente nenhum fator de estabilização. E, portanto, como é observado, sempre que uma carga está localizada, ela faz com que o composto seja instável. Né? Um dos fatores de estabilização de moléculas é justamente apresentar características de deslocamento de carga, né? Cargas deslocalizadas. Então, o ciclo pentano vai formar uma base conjugada extremamente forte, né? Com a carga negativa localizada sobre um átomo de carbono hibridizado em sp3, sem nenhum outro fator, seja efeito indutivo ou de ressonância, capaz de estabilizar essa base conjugada. Então, se a base conjugada é muito forte, quer dizer que o ácido conjugado dela é muito fraco. Porém, o ciclo pentadieno, ao reagir com uma base, que aí nem precisa ser uma base tão forte assim, uma base suficientemente forte, ao abstrair esse próton, vai formar um composto em que, primeiro, esse carbono que no ciclo pentadieno está hibridizado em sp3, ao assumir a hibridização em sp2, vai deixar essa carga negativa em ressonância, em conjugação com os elétrons da ligação π dessas ligações duplas. E o porquê que acaba se tornando instável? Porque uma vez que esse carbono sai de sp3 para sp2, todos os carbonos do anel sejam hibridizados em sp2, o que acontece com o anel? O anel vai ficar plano, e aí já é o primeiro já cumpre dois requisitos estruturais de aromaticidade.
composto cíclico e plano. Só falta para ser aromático, e no caso é mesmo, né? Mas aí só faltaria para completar os requisitos de aromaticidade o quê? Ter 6 elétrons π para atender a regra de Huckel, ou seja, para ao se aplicar a equação da regra de Huckel, o fator de aromaticidade N seja um número inteiro. E ele consegue fazer isso. Aqui, para deixar de forma mais detalhada, né, a visão estrutural da molécula do ciclo pentano, né, ele assume uma conformação do tipo envelope, que não é planar, e ao ser retirado o próton, ele continua não planar, porque todos esses carbonos aqui continuam hibridizados em sp3, inclusive o que teve o próton abstraído. Entretanto, o ciclo pentadieno ele já é praticamente plano. Ele só tem mesmo esse carbono aqui que está em sp3. Ao ser removido esse próton, ele assume uma planaridade muito facilmente, com esse carbono aqui sendo hibridizado em sp2, deixando um par de elétrons via carga negativa em um orbital p. Né? Aqui a figura dos orbitais. Um orbital, 4 orbitais π originário dos carbonos originais da ligação dupla e um orbital p com 2 orbitais p, cada um com um elétron, né, formando a ligação dupla, e um orbital p com 2 elétrons e uma carga negativa. Então, ele apresenta 6 elétrons p, né? 6 elétrons em orbitais p. Na hora de jogar aqui na regra de Huckel, ele vai entrar como elétrons π, que é um sistema deslocalizado de ligações π. Então, fazendo aqui a conta, 6 elétrons π é igual a 4n mais 2, 6 menos 2 igual a 4n, n igual a 4 dividido por 4 igual a 1, ou seja, o fator de aromaticidade n é um número inteiro. Quando ele satisfaz a regra de Huckel, né, apresentando n como um número inteiro, o composto é aromático. E ele também passa, né, digamos assim, na regra que eu mostrei em aulas passadas, que é a regra mnemônica do polígono circunscrito, que funciona para compostos até 8 carbonos. Então, o ânion ciclo pentano-dienila pode ser representado por um pentágono regular, que ao ser circunscrito nesse círculo e tendo a linha tracejada aqui no diâmetro, ao aplicar a regra, se eu tenho 5 átomos, eu terei 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais. 5 orbitais atômicos vão me fornecer 5 orbitais moleculares. Aonde eu posiciono esses orbitais moleculares? Alinhado com cada vértice, sendo que o vértice sempre para baixo. Então, um orbital molecular aqui, 2 orbitais moleculares para esses 2 vértices e 2 orbitais moleculares para esses 2 vértices. Lembrando, né, da regra que os orbitais moleculares que forem localizados abaixo dessa linha do diâmetro, que representa o plano nodal, terão energia mais baixa que os orbitais π originais e serão considerados orbitais ligantes, orbitais moleculares ligantes. Os orbitais que forem posicionados alinhados aos 2 vértices, que estão acima do diâmetro, ou seja, acima do plano nodal, terão energia molecular, terão energia maior do que os orbitais π originais. Feito esse desenho, feito essa disposição dos orbitais moleculares, distribui-se os 6 elétrons π, 2 a 2, começando pelos orbitais moleculares. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, para relembrar a regra mnemônica do polígono circunscrito, se todos os elétrons estiverem exclusivamente nos orbitais moleculares ligantes, ou seja, se todos os elétrons do composto estiverem dispostos nos orbitais abaixo do plano nodal, o composto é aromático. Então, o ciclo pentano-dienila, ele possui todos os requisitos estruturais de aromaticidade, além de atender à regra de Huckel e passar
na regra mnemônica do polígono circunscrito. Aqui, apenas uma figura, né, obtida por orbitais moleculares, por modelagem molecular, no mapa de potencial eletrostático do ciclo pentadieno, né, neutro, e do ânion ciclo pentano-dienila. Observe que o ciclo pentadieno ele não é plano, porque ele apresenta aqui aqueles dois hidrogênios, esses hidrogênios aqui são o da dupla, vendo a molécula de lado. Vendo a molécula de frente, dá para perceber, né, com um pouco de boa vontade, que, embora haja uma concentração eletrônica no centro da molécula, na direção das ligações duplas, ela não é uma densidade eletrônica negativa muito simétrica. Porém, ao se abstrair o próton, isso daqui é o ânion ciclo pentano-dienila, ele assume completamente a configuração planar, e observem que agora a densidade eletrônica em torno dos átomos ela é simétrica, meio mais simétrica do que aqui, ou seja, evidenciando uma característica de aromaticidade. Um outro íon aromático clássico que é estudado em todos os livros é o chamado íon tropílio, né? Que, ao contrário do ânion ciclo pentano-dienila, o tropílio é um cátion, e ele é um cátion que vem desse composto aqui, o ciclo hepta 135 trieno. O ciclo hepta 135 trieno, ele não é aromático por várias razões, né? Evidentemente, primeiro, porque ele não é plano, isso daqui é a estrutura tridimensional dele, né? E segundo, porque ele tem aqui esse carbono hibridizado em sp3. Porém, quando esse composto aqui, neutro, não aromático, reage com PCl5, que é um agente oxidante muito forte, esse composto aqui consegue remover um íon hidreto, ou seja, ele consegue levar esse átomo de hidrogênio, e esse hidrogênio leva consigo esses dois elétrons que compõem essa ligação sigma, ou seja, então o ciclo hepta 135 trieno, ao reagir com PCl5, ele perde um íon hidreto, ele perde um hidrogênio e dois elétrons. A partir do momento que eu tenho um hidreto removido aqui, esse carbono que estava fazendo 4 ligações, ao perder um íon hidreto, passa a fazer 3 ligações e assumir uma carga positiva, porque ele perdeu um elétron. Então, o íon tropílio é aromático. Vamos ver que ele que ele cumpre os requisitos de aromaticidade. Primeiro, porque é cíclico, e segundo, porque, como ocorre no ânion ciclo pentadienila, esse carbono hibridizado em sp3, ao perder um hidreto, ele assume a hibridização sp2. Como todos esses outros aqui já eram sp2, o composto fica cíclico e plano. Agora falta o quê? Atender a regra de Huckel e passar na regra do polígono, da regra mnemônica do polígono circunscrito, que vale nesse caso porque ele tem 7 átomos de carbono. Lembrando, a regra mnemônica do polígono circunscrito, ela serve para ciclos de até 8 carbonos. Bom, mais uma vez, ele tem 6 elétrons π, né? Que é 1, 2, 3. São 3 duplas são 6 elétrons π. Então, 6 igual a 4n mais 2, 6 menos 2 igual a 4n, 4n igual a 4, n igual a 4 dividido por 4, 1. Ou seja, ele tem o mesmo fator de aromaticidade n do ciclo pentano-dienila, do mesmo composto, do benzeno, ou seja, são compostos que atendem à regra de Huckel, são compostos 4n mais 2 com n inteiro, né, igual a 1. Então, ele passa perfeitamente pela regra de Huckel. Na regra do polígono circunscrito, igualmente. Bom, lembrando, ele pode ser representado por um heptágono regular. Ao se desenhar esse heptágono regular circunscrito com o vértice para baixo,
traça-se a linha no diâmetro, que representa o plano nodal, ou seja, representa também a energia original dos elétrons P. Então, reparem, eu tenho 1, 2, 3 vértices abaixo do plano nodal e 4 vértices acima do plano nodal. Colocando um orbital molecular para cada vértice, esse alinhado com esse alinhado com esse daqui alinhado com esses dois alinhados aqui, e esses dois últimos alinhados com esses dois aqui em cima. Como é que ficou a configuração pela regra mnemônica do polígono circunscrito? 4 orbitais moleculares antiligantes, né, com a energia superior dos orbitais P originais, e 3 orbitais moleculares ligantes com energia abaixo dos orbitais P originais. Para ser aromático, os 6 elétrons Pi precisam estar só nos orbitais moleculares ligantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não tenho mais nenhum elétron para distribuir. Então, eu consegui acomodar todos os 6 elétrons em pares nos orbitais moleculares ligantes. Então, o composto é aromático, né? Aqui, mais uma vez, uma figura obtida por modelagem molecular do mapa de potencial eletrostático. Nesse caso aqui, do ciclo hepta 135 trieno neutro, que ele não é plano, né? Daqui dá para ver claramente que ele não é plano, então não tem como ele ser aromático. Porém, uma vez removendo um íon hidreto, ele assume a planaridade e apresenta uma distribuição de cargas simétrica, sendo que esse centro aqui ele está azul porque ele é um cátion, né? Mas toda a distribuição eletrônica em torno dos átomos que compõem o anel plano é uma distribuição de cargas elétricas simétricas. Então, essa aula foi só para mostrar esses dois exemplos clássicos, para mostrar que se determinado composto cíclico, ao ser oxidado, perder um hidreto, ou ao reagir com uma base, perder um próton, se for possível que ele assuma uma configuração aromática, que ele assuma uma configuração que atenda aos requisitos de aromaticidade, de deslocalização de anel, seja um composto 4N+2, ou seja, atenda à regra de Huckel, com o fator de aromaticidade N igual a 1, e passe na regra mnemônica do polígono circunscrito, caso possua menos de 8 carbonos, essa base conjugada ou esse ácido conjugado será aromático. Então, íons também podem ser aromáticos. A aromaticidade não é um fenômeno que se restringe a moléculas neutras. Esse é que foi o intuito da aula, e por isso é que esses dois exemplos constam da maioria dos livros textos de química orgânica. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.